Para concluir mais um tópico aí do nosso edital, aula 65, vamos falar de conservação de solos, formas de prevenção e combate à erosão e lixiviamento. Beleza? Então a importância da conservação do solo, na medida que o solo é um recurso natural, limitado e não renovável à escala humana, ele sustenta a vida terrestre por meio das funções de suporte físico à vegetação, armazenamento de água e nutrientes, filtro de poluentes e regulador hídrico, habitat para organismos decompositores e a base da produção de alimentos e da floresta nativa. Então, a perda do solo por erosão ou lixiviação, ele pode causar a esterilidade agrícola, assoreamento de corpos d'água, colapso de ecossistemas e prejuízos econômicos irreversíveis. Então, o que é a erosão do solo? A erosão é o processo de desprendimento, transporte e deposição de partículas do solo por agentes como água e vento. Erosão. É um fenômeno natural que se torna problemático quando é acelerado pela ação humana, especialmente pelo desmatamento, que é o caso que eu mais tenho acompanhado, mas também pelo cultivo intensivos em áreas inclinadas e também pelo superpastejo, pela má urbanização e pela má gestão de águas pluviais. Isso ocorre aqui pertinho de mim também, onde a gente tem um processo de erosão ocorrendo aqui próximo à BR-020. É uma tristeza e ninguém está fazendo nada por isso. Acho que vamos esperar a erosão chegar na BR para conseguir fazer alguma coisa. Mas ótimo. Tipos de erosão hídrica. A gente vai ter a erosão laminar, com a remoção fina e uniforme da camada superficial. A erosão em sulcos, pequenos canais superficiais causados por escoamento. Erosão em ravinas, canais mais profundos que impedem mecanização agrícola. E as vossorocas ou gulhas, que é um avanço erosivo grave e com profundidade maior que 2 metros e grande destruição. Então as vossorocas aí é o grande problema. Esse problema que eu estou enfrentando aqui na minha cidade nesse momento, que é, bom, o pessoal tá de modo geral, né? Lá na BR. Mas eu também já tive isso aqui também lá em algumas propriedades que eu visitei lá no sertão do Ceará. O que é lixiviação? Lixiviação é um processo pelo qual a água, em movimento, carrega nutrientes solúveis e partículas finas do solo para camadas mais profundas ou para fora do sistema. Então, um grande problema aí. Acontece sobretudo em solos tropicais, ácidos e arenosos. Então, ocorre muito lá na Caatinga. Agravada por desmatamento e também por excesso de irrigação. Tá certo? Eu já vi isso também acontecer em excesso de irrigação. O pessoal monta o projeto de irrigação lá, planta mamão, né? E de repente faz realmente esse excesso de irrigação e ocorre lixiviação. Depois o mamão dá pouco, o cara não sabe por quê. E não consegue plantar mais. Mas ótimo. Leva também a pobreza química do solo e contaminação de lençóis freáticos, por exemplo, por nitrato. Práticas da prevenção e controle da erosão e lixiviação. Práticas conservacionistas mecânicas. As curvas de nível, que vai reduzir a velocidade da água e reter o solo. Os terraços ou terraceamento, que vai formar degraus que interrompem o fluxo da enxurrada. Também bacias de captação, barraginhas, né? Armazena a água da chuva e reduz enxurradas. E cordões vegetados ou de pedra, que vai ter a redução do escoamento e estabilização de encostas. Práticas vegetativas. Uso da técnica de cobertura do solo com palhada, reduz o impacto da chuva e perda por evaporação. Cultivo em faixas, o strip cropping. A alternância de culturas em faixas para quebrar fluxo de água. Plantio direto evita revolvimento do solo e preserva estrutura. Adubação verde, rotação de culturas, enriquecem o solo e protegem contra a lixiviação. Reflorestamento e agroflorestas aumentam cobertura, interceptação e reciclagem de nutrientes. Também tem as técnicas químicas e de manejo, olha só.
Tem a calagem e a gessagem, em que se corrige o pH e previne perdas de cálcio e magnésio. Tem a aplicação por compostos orgânicos, né, que melhora a capacidade de troca catiônica e retenção de nutrientes. E também tem o evitar excesso de fertilizantes solúveis, onde vai minimizar a lixiviação e contaminação hídrica também. Com relação à avaliação e diagnóstico da degradação, a gente vai ter alguns indicadores e o que eles representam. Vamos lá, a taxa de perda do solo, que é medida por toneladas por hectare por ano, vai avaliar a intensidade da erosão. Tem também o indicador de índice de cobertura do solo, que determina a vulnerabilidade à erosão. A capacidade de troca catiônica e níveis de nutrientes, o diagnóstico de empobrecimento por lixiviação também. Sedimentação em corpos d'água, a evidência de transporte de solo e assoreamento. E o índice de estabilidade de agregados indica a resistência do solo à desagregação. Aspectos legais e normativos. Artigo 225 da Constituição, Lei do Código Florestal, a Lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos, a Lei 12.305 de 2010, Política Nacional de Resíduos Sólidos, que vai ter a aplicação da prevenção da contaminação do solo. Resolução CONAMA número 378 de 2006, que vai trazer os requisitos para a conservação do solo em áreas de agricultura irrigada, e também algumas normas da Embrapa e do próprio Ministério do Meio Ambiente, Ministério da Agricultura e Pecuária, com relação a boas práticas agrícolas e de manejo do solo. Aplicações periciais. Erosão em APPs, encostas ou margens dos rios. Periciais. Assoreamento de represas ou rios, também avaliação. Né? Ações civis ou públicas por degradação. Acompanhamento de taxas rurais e monitoramento de projetos agrícolas. Das nossas referências, o mapa tem um manual de boas práticas agrícolas e controle de erosão. A ANA tem o Diagnóstico Nacional de Erosão e Assoreamento. O Brasil, como um todo, tem o Código Florestal, a Constituição, então, enfim. E a Embrapa também tem um Manual de Conservação do Solo e da Água. E também tem alguns outros guias que a gente pode encontrar sobre plantio direto, que também são bastante úteis. Beleza, meus queridos? Grande abraço.